Esse filme é maravilhoso. Tinha que ter um remake. Tinha que virar franquia. Tinha que ter action figure. O filme se chama Lírios do Campo. No Brasil, eles mudaram o título para Uma Voz nas Sombras. Esse título é uma escolha meio questionável, porque assim a referência bíblica se perde. Nesse longa, que é de 1963, a gente acompanha a história do Homer Smith. Esse cara aqui tá na pior, hein? Ele não tinha emprego, ele não tinha conforto, ele tinha que rodar por aí nesse carro, procurando trabalho. Aí, um dia, ele é convocado por um grupo de freiras. Elas querem construir uma igrejinha e elas querem que o Homer Smith faça isso de graça. No começo, o coitado do Homer rejeita esse trabalho e se nega a construir a igreja, porque ele já é pobre e não pode ficar trabalhando de graça. Depois, ele passa a viver como os lírios do campo, sem se preocupar com o dia de amanhã. Ele aceita o trabalho e se dedica a ele de coração. Muita coisa acontece durante a construção da igreja. Essa história é tão rica em lições sobre gerência de projetos quanto em referências bíblicas. No fim, depois de construir a igreja, o Homer se vê tentado a assumir o papel de herói da comunidade. E assim, ele aprende uma última lição sobre humildade. Well, it's English lesson time. I build a chapel. I build the chapel. You build a chapel. You build the chapel. Oh, we build a chapel. We build the chapel. He built the chapel. Amen. Do título até o final, Lírios do Campo deixa claras as suas referências bíblicas, quase todas retiradas do famoso Sermão da Montanha. Matthew chapter 6. Nesse sermão, Jesus dá as bases éticas e morais da sua doutrina. Um dos ensinamentos é sobre fazer o bem sem ficar contando vantagem. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti. Essa é a lição que o Homer aprende no fim do filme. Já o título se refere a um outro momento do mesmo sermão. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus propôs com essa frase não é pouca coisa. Aqui ele pede que a gente não se preocupe com a provisão. Ele pede que a gente não seja materialista. E mais do que isso, ele pede que a gente confie que o nosso sustento será garantido por meios divinos, enquanto a gente cumpre um propósito mais verdadeiro nesse mundo. Quem quiser viver assim vai precisar de fé e coragem. Ao longo de Lírios do Campo, o protagonista vai adquirindo essas duas coisas. Talvez você rejeite algumas das mensagens mais religiosas desse filme. Talvez até a premissa da construção da igreja não seja assim do seu agrado. O que você não pode deixar de reconhecer é a qualidade da atuação do Sidney Poitier. Nesse filme, ele passa de um trabalhador oprimido pela pobreza e assustado diante das dificuldades da vida a um homem cheio de propósito, cheio de determinação e sem mais nenhum medo da vida. Se você tirar toda a religiosidade dessa história, o que sobra aqui é a história de um homem inseguro que se doou a uma causa e se tornou muito mais confiante nesse processo. E cada estágio dessa transformação está estampado nas expressões faciais e no tom de voz desse ator muito competente. O Sidney Poitier ganhou um Oscar por esse filme, e isso não seria nada demais. Não seria, se ele não fosse negro e se o ano não fosse 1964. Foi no ano de 1964 que o FBI começou a distribuir essa foto do James Chaney. Ele estava desaparecido. Mais tarde, veio a descoberta de que ele tinha sido assassinado pela Ku Klux Klan. Também foi no ano de 1964 que Luther King foi preso, basicamente por nenhuma boa razão. E ainda em 64, um adolescente negro chamado James Powell foi morto pela polícia. A comunidade se revoltou e houve protestos. 118 pessoas ficaram feridas, 450 foram presas. E depois disso, ainda teve o caso dos segregacionistas brancos que tentaram linchar banhistas negros numa praia da Flórida. E aí, no meio de tudo isso, aconteceu algo inédito. To present the award for the best actor
the very brilliant Academy Award-winning actress of last year, Miss Anne Bancroft. The nominees for the best performance by an actor are Albert Finney in Tom Jones, Richard Harris in This Sporting Life, Rex Harrison in Cleopatra, Paul Newman in Hud, Sidney Poitier in Lilies of the Field. The winner is Sidney Poitier in Lilies. Because it is a long journey to this moment, I am naturally indebted to countless numbers of people, principally among whom are Ralph Nelson, James Poe, William Barrett, Martin Baum, and of course the members of the Academy. For all of them, all I can say is a very special thank you. Essa foi a primeira vez que um homem negro ganhou um Oscar de melhor ator. Os segregacionistas piraram. Piraram não apenas com o prêmio, mas também com isso. Um beijo no rosto? Pois é, quando recebeu o prêmio, o Sidney Poitier ganhou um beijinho da Anne Bancroft. Tá, mas por que um beijinho ia irritar alguém? Para os segregacionistas, o contato físico entre um homem negro e uma mulher branca era difícil de aceitar, mas eles tiveram que lidar com isso e com outras coisas naquele ano. Tipo o presidente dos Estados Unidos, que assinou a Lei dos Direitos Civis, que era um avanço contra a segregação racial. E em dezembro, para fechar o ano, o reverendo Luther King ganhou o Nobel da Paz. O embate entre segregacionistas e negros nos Estados Unidos dos anos 60 também era um embate entre dois tipos muito diferentes de cristianismo. Um falava em preservar a identidade cristã e, para isso, usava métodos muito pouco cristãos. O outro era um cristianismo digno do seu passado e estava muito mais próximo de cumprir as duras recomendações éticas e morais do Sermão da Montanha. Em 1964, esse cristianismo ganhou o Nobel da Paz. E o Oscar. When my name was called, I had no idea it was going to happen. I leaped up from my chair and right there in the aisle, I was saying, I want. Muito obrigado a você que compartilha esse vídeo. A gente fica bem feliz, porque a lógica vigente nessa distinta plataforma de vídeos é meio cruel. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Nossos apoiadores podem ouvir um podcast exclusivo, também ganham artes. Muito obrigado, Kalel e Camila, direto das Cataratas do Iguaçu. Muito obrigado, Maurício, acompanhado da Andressa e também da Helena. Maurício, fica à vontade para sugerir aquele tema lá. Tamo junto.